Eu tenho muita desconfiança em relação a essa candidatura do Rodrigo Pacheco, acho que eu até já falei aqui, porque ele foi eleito presidente do Senado com o apoio dos petistas, lulistas, portanto, e dos bolsonaristas. Eu até colocava ele como mais um elemento aí do chamado bolsopetismo, todos interessados em obter os mesmos apoios ali no parlamento. E ele jamais fez uma oposição feroz, ferrenha, mas minimamente incisiva que fosse, a Jair Bolsonaro e Lula. E aí está sendo colocado, às vésperas do ano eleitoral de 2022, como um candidato de terceira via. Ele vai fazer oposição na campanha? Ou vai ficar nesse sabão todo em que fica no Congresso Nacional? Então eu desconfio muito de ser uma candidatura para depois servir de moeda de troca, para servir de barganha, ou até para fragmentar ainda mais a terceira via em benefício, pelo menos nesse momento, de Lula, que é o líder das pesquisas. Então eu vejo mais incisividade naqueles que despertam um maior incômodo, tanto dos lulistas quanto dos bolsonaristas, que são Sérgio Moro, Eduardo Leite e João Dória, embora Dória não tenha aparecido tão bem nas pesquisas nacionais, e dentro desse meio é visto como alguém que poderia não gerar toda uma união. O Eduardo Leite tem feito acenos maiores aí a Luiz Henrique Mandetta, a Sérgio Moro, a abrir mão da sua própria candidatura em benefício de outras, se algum desses possíveis representantes estiverem melhor nas pesquisas até o primeiro trimestre de 2022. Pode chegar até o segundo trimestre de 2022. Às vezes, muita gente até me escreve e fala assim: Felipe, mas não está na hora, a terceira via não está atrasada e tal. E é uma resposta difícil de dar, porque é um sim e um não ao mesmo tempo. Porque, de fato, quem está aí na praça já está virando vitraça, né? Já é mais atacado, as militâncias já vão em cima, etc. E eu acho que essa eleição de 2022 ela pode ter oscilações maiores, em razão de se realizar num cenário, tomara, né, de pós-pandemia, em que as atividades estão sendo retomadas. Então muita gente está concentrada num período de crise econômica e de mudanças na sua própria rotina com o seu próprio trabalho. O ano de comoção mesmo em torno da política tende a ser 2022, geralmente é assim no ano eleitoral, mas eu acho que vai ser com um peso ainda maior. E você tem o Lula aí, que foi resgatado pelo Supremo Tribunal Federal com a queda da prisão em segunda instância, com todas aquelas outras manobras que eu já comentei aqui, e que vai virar vidraça também no ano eleitoral, porque nesse momento quem é mais vidraça é aquele que está com a caneta na mão e fazendo besteira, que é o Jair Bolsonaro. Então eu acho que pode haver oscilações maiores, de maneira que esse atraso na formação da liderança de uma terceira via, que tem a ver com o PSDB, que marcou essas prévias só para novembro, então o pessoal ainda está esperando essa decisão para ver que tipo de composição pode fazer. Eu acredito que esse atraso pode ser compensado se houver uma campanha incisiva, com um cronograma bem organizado, de maneira a gerar uma ascensão dessa liderança, colocando um projeto de país, mas uma oposição, repito, incisiva, contra os métodos, os expedientes adotados tanto por Lula quanto por Bolsonaro, naquilo que eles têm em comum e naquilo que é peculiar, que é particular de cada um. E tem muita coisa para falar nesse campo, a começar pela refutação do negacionismo do mensalão, do petrolão, das rachadinhas, da pandemia. Isso já é um campo enorme. Fora todo esse ilusionismo que é feito com esse discurso demagógico em relação a programas de transferência de renda, que são verbas temporárias, mas que não geram uma situação permanente de melhora. Então o Brasil precisa ir atrás de soluções permanentes, sem prejuízo àquelas iniciativas transitórias. Mas o que acontece é que o sujeito passa 3 anos do seu governo, no caso do petismo foi até mais, porque foram vários mandatos sucessivos, mas em geral 3 anos do seu governo, distribuindo privilégio para os políticos, emprego para a companheirada, compra de apoio em todas as esferas e tal. Aí chega no ano eleitoral, dá uma turbinada num programa de transferência de renda.
O sujeito não fez nada para tirar a camada mais vulnerável da população da faixa de pobreza ou, eventualmente, até de miséria. Então, o que ele faz é puxadinho, é gambiarra. Só que aí pode fazer com um discurso bonito, uma propaganda eficaz, com capilaridade pelo país, e aí funciona eleitoralmente. Mas não quer dizer que o ambiente econômico do país melhore e a qualidade de vida dessa população melhore. Então, isso precisa ser algo a ser feito com atitudes desde o começo do governo. E é óbvio que, durante esse começo, você tem essas iniciativas transitórias, você tem essas ajudas, mas que elas rumem, que elas caminhem para uma solução permanente, e não que elas sejam a gambiarra final.